Conta um Conto apresenta, da série Novos Talentos, de Wesley Daniel, Toxinas da Alma. Narração, Marcelo Fava. Como eram quentes as noites no sudoeste naquela época do ano. Antigamente, em dias avançados de outono como aquele, bem já estaria fazendo confortáveis 15 ou 20 graus, mas não agora. Hoje diziam tudo ter se tornado uma bagunça, culpa do El Niño. Conjecturavam os pseudo-especialistas em assuntos aleatórios. Javier vinha em modo automático pelas ruas, transpirando, sentindo-se como numa sauna. Caminhava devagar, tentando pôr a respiração sob controle, observando as pessoas sentadas diante de suas casas, conversando, discutindo bobeiras, tomando refrescos, fofocando, rindo. Ah, Padre Nuestro, como ia bem 1 litro de naranjada. Pensou, mas não conseguiu se lembrar do gosto. Por mais que sentisse a garganta seca, decidiu que não pararia naquela simpática portinha de esquina cheia de jovens casais esperando por seus sucos naturais. Não. A coragem podia tornar a desaparecer se ficasse enrolando. Ele sentia que se não fosse naquela noite, talvez nunca mais conseguisse se abrir para Celina. E não era se abrir quanto a uma declaração de amor, não, senhor. Era quanto às suas frustrações e suas mágoas. Coisas assim definitivamente precisam ser postas para fora. Caso contrário, ficam nos corroendo, envenenando, como alguma toxina ingerida em um belo banquete exótico. Mas que depois nos faz-nos arrepender daquele prazer culposo quando sentimos as cólicas e os calafrios. E que toxina é mais nociva que a traição? Javier considerava tais metáforas enquanto passava por uma ruazinha onde crianças brincavam num hidrante aberto e seus pais faziam de conta que não as viam, imersos em suas próprias diversões, que giravam em torno de tagarelas sobre novelas, futebol, algum reality show mequetrefe, ou simplesmente falar mal da vida deste ou daquele vizinho. Ele viu uma garotinha loira de olhos tão azuis quanto 2 águas marinhas. Estava encharcada em seu vestidinho rosa estampado de pequeninos unicórnios felizes e multicoloridos. Não houve meio de não se lembrar de sua filha, Alessa, e de como gostaria de poder abraçá-la e afagá-la naquele momento. Uma pena. Logo voltou a si, lembrando-se sem saber muito bem o motivo de como as coisas não eram assim tão fáceis, e que talvez fosse um pouco tarde para dar-lhe carinho, afinal. Eu acho que eu estraguei tudo, mi Argelito. O choro manhoso de uma das crianças e a franca indiferença de seus pais, que certamente optaram por não ficar ali paparicando a cada canela ou dedão ralado, e agora conversavam alheios à roda de algazarra, o fizeram lembrar-se de sua própria infância e de como ele também fora negligenciado por um pai que vivia para trabalhar e jogar baralho com os amigos nas horas de folga, e por uma mãe que não nutria muito sentimento maternal por ele. Tal lembrança o deixou deprimido, mas Javier decidiu que seria hipocrisia odiá-los, já que ele também falhara com sua filha por viver pelos bares do bairro, entornando cachaça de agave, tequila barata, com gosto de água sanitária, ou cerveja de 1,50, fumando aqueles malditos cigarros que fediam a merda de bebê. Chegava já tarde em sua casa e muitas vezes a sua esposa e a menina estavam dormindo. Celina deixava seu jantar coberto por um guardanapo cafona com desenhos de frutas e alguma mensagem de otimismo cristão sobre o fogão bege de 4 bocas. O vidro de aspirinas, que sabia que ele se entupiria, sobre a mesa também bege, de fórmica laqueada e a tampa do vaso levantada, para com alguma sorte não sentar-se em vômito logo pela manhã. Ele comia em silêncio. Depois tomava uma garrafa d'água com 4 aspirinas.
e deitava-se no sofá. Oh, querida, como foi seu dia? Esquece, esse tempo já era. Ele sabia como eventualmente havia sido o dia dela. Atarefado, repleto de tribulações, naquele postinho de saúde fedorento, aguentando todo tipo de gente. E não se esqueça dos bêbados e dos viciados alucinados. Celina não precisava de mais um arremedo de gente embriagado, com o bafo pronto para murchar um pé de habaneiros, atrapalhando o seu já curto período de descanso naquela hora da noite, querendo saber do seu dia. Mas aí é que estava. Se não era à noite, não era hora nenhuma. Celina saía às 5 da manhã para trabalhar, e por diversas vezes toda a interação entre o marido e a mulher limitava-se a um olhar de condenação vindo de Celina, ou mais frequentemente de comiseração, quando ela o via lastimável, com a gola da camisa surrada, apresentando uma mancha esverdeada de bile e o ar à sua volta recendendo a barril vazio e peido. Ela lhe estendia um cobertor remendado, aqueles simplórios cinzentos com os quais as passadeiras forram suas tábuas de passar, e seguia para o serviço com um nó estrangulado na sua garganta. Tudo isso passou pela mente de Javier enquanto ouvia o choro da garotinha e se sentia um perfeito bosta por todas as vezes que sua própria menina chorou e ele ou não estivera presente ou pior, pelas que fora a causa do seu choro. E com licença, o que será que ele pensava? Que ao chamar a atenção daqueles pais para pequenininho em prantos, estaria se redimindo de alguma forma? Será que vocês não estão ouvindo a menina? Acho que ela machucou o pezinho. A merda dessa sua conversa fiada está tão boa que não querem nem saber se a filha está bem? Não, nada de redenção. Apenas o ignoraram, como se não estivesse ali. Pararam por um momento com sua falação e fitaram as crianças como se enxergassem através dele, fazendo-o sentir-se como um lunático que sai pelas ruas conversando sozinho. Hijos de puta! Resmungou em pensamento e seguiu adiante, após ser tratado como um homem invisível. Não continuava inclinado a prosseguir como um paladino. Eles que se fodessem. Quanto à menina, achou que, se agarrasse junto dela para checar o seu ferimento e consolá-la com algum agrado, aí sim atraísse a atenção dos pais, mas não necessariamente de maneira positiva. Conseguiu ver-se enxotado, talvez apanhando de algum ignorante estilo bata primeiro, pergunte depois, ou então indo parar numa delegacia lotada, quente, com um cheiro de banheiro químico. Continuou descendo até o final da rua, impotente, e cada vez mais sentindo a garganta seca. Tentou juntar alguma saliva, mas a própria língua grudava no palato e criava a incômoda sensação de como se um gato gordo empanado em lama seca se esfregasse e afiasse as unhas em suas paredes. Mas agora sua ansiedade o fizera esquecer até mesmo como seria sorver enormes goladas de um belo copo d'água. Desejou não morar tão longe, tão escondido na parte baixa da cidade, onde os ventos dificilmente traziam algum alívio a dias calorentos como aqueles. A única coisa para a qual a parte baixa servia, segundo ele e o seu crescente azedume, era se comportar como uma gigantesca caixa de contenção de resíduos, entulhos e merda do resto da cidade quando chegava a época das chuvas. Depois ninguém sabia o motivo dele se ter entregado à bebedeira. Acordava todo santo dia às 6 da manhã para tomar um banho num pingo d'água e se trocar, apanhar cerca de meia hora depois a lotação abarrotada com pessoas agradáveis e matinais com aquela cara de bosta, isso quando não tinha de ir de pé, que o levaria até o próximo ponto, onde a perua Kombi da empresa o levaria junto com mais 12 de seus companheiros, também variando entre descontentes ou simplesmente resignados, até a velha usina de tratamento de esgoto onde trabalhava. Passava
O dia rodeado pelos mais finos parfums, fragrâncias adoráveis, como o puro sumo de merda dissolvida em produtos químicos, carcaças de animais e, não raramente, de algum infeliz sem teto ou um desafeto de alguém, inchado, cinzento, estuporando. Que satisfação, viu? Mergulhava até quase a altura do pescoço nos tanques de tratamento inicial, onde tinha a radiante tarefa de desenroscar os corpos estranhos das enormes peneiras que iam se estreitando para a filtragem primária. Fizera isso por impensáveis 14 anos, até na noite anterior. No dia seguinte não haveria Senhor Javier para limpar as peneiras fedorentas da unidade de tratamento inicial. Demitira-se, assim por dizer. Durante todos aqueles anos, vivera empapuçado de um rancor terrível contra os seus patrões aproveitadores, contra o prefeito, o governador, o presidente e até contra o Dom Deus Todo-Poderoso. Não passava um dia só sem que os amaldiçoasse pela subvida miserável que levava, pela ironia copiosa de que era cuidar da água que os granfinos receberiam dos luxuosos condomínios da cidade alta, tão purificada, tão sublime, que poderia lavar os seus rostos empoados nela sem sequer sonhar que, se não fosse por ele, Javier, e alguns outros indivíduos desafortunados, encontrariam unhas, dentes, pelos e nacos de merda descendo por suas torneiras douradas. O repulsivo pensamento de vê-los enchendo suas banheiras de fino porcelanato branco para demorados banhos quentes com sais aromáticos e acalentadores bálsamos, incensos, o deixava enojado. Ele detestava, acima de tudo, os esgares petulantes que assumiam ao notá-lo trabalhando em algum canal ou vala de esgoto entupido durante suas horas extras. As caretas de asco, como se o considerassem o abominável homem excremento. E estes eram apenas alguns dos rancores que carregava consigo. Javier tinha tantos que não dava para saber ao certo como vivera por tantos anos sem sofrer um colapso nervoso. Na estação das chuvas, sua frustração atingia o ápice, pois era quando a sua casa alagava com quase meio metro de esgoto, barro, refugos de todas as espécies que desciam para as comunidades, para o seu cantinho padronizado, dado de mau grado, já que o tratamento químico e os modernos sistemas de escoamento destinavam-se às classes mais abastadas. Aquelas para quem Javier tratava a água com despoluentes, aquelas a quem ele detestava a ponto de conseguir uma úlcera dentro da outra, enquanto sua própria gente era mergulhada. A mera concepção dos vizinhos, ele e de sua mulher e filha embarreados, retirando toda a imundície do chão e de cima dos móveis com baldes, rodos, vassouras, fazia com que o seu estômago ardesse. Diabos! Seu corpo todo ardia. Seria o ódio finalmente o consumindo como um pavio de uma vela que acabava? Bom, aquilo, ao seu ver, o tinha levado até ali. Sua insatisfação e frustração tinham iniciado as desavenças com sua esposa, a falta de paciência com a pequena Lessa e, claro, o seu relacionamento desastroso com o copo. Por que simplesmente não se demite, Javi? É isso que eu não compreendo, perguntava-lhe exausta Celina certa vez durante mais uma daquelas intermináveis discussões por motivos fúteis que sempre acabavam em gritaria. Objetos quebrados, choro e vizinhos alarmados. Se aquela merda te deixa tão puto, você tem servido apenas para torná-lo aquele hombre amargo, indiferente e impaciente que não tem forças para mais nada além de beber e brigar. Eu imploro que me responda. Por que continua ainda lá? E o que seria de nós se eu saísse? Deixa eu te contar uma novidade. Você não é o único que se esforça por aqui, sabia? Eu posso ajudar você até conseguir outra coisa. Ou podemos nos mudar. Quanta besteira!
escarnecera Javier, já procurando pelos cigarros e o paradeiro das garrafas que ficavam debaixo da pia. Nós podemos voltar para casa, Javi. Você pode conseguir algo em León, ou lá pelo menos você não se sentia tão diminuído como aqui. Era um homem diferente. Não, isto aqui foi só o que me restou. Respondia ele com aquela voz vacilante e débil, com o semblante de um bruto que se dá conta de sua incapacidade e ignorância. Tem certeza? Ah, pelo amor de Deus! Você sabe que eu detesto aquele emprego, Celina. Acha que estaria lá se contasse com outras opções? Já o odiava antes de conhecê-la. Mas uma coisa eu falo. Talvez já pudesse ter conseguido algo melhor se não tivesse precisado abandonar minhas instruções para fazer aquelas porras de jornadas duplas. Certo, lá vamos nós outra vez. O velho costume de culpar o casamento precoce e posterior saída de seu curso técnico, que realmente lhe poderia ter rendido ao menos alguma promoção na extração de tratamento. Bom, para ele poder dedicar à garotinha que estava a caminho, logo eu teria 2 bocas para alimentar. Não havia como me dar ao luxo de conseguir prosseguindo os estudos. Tudo pela família, etc, etc, etc. Você precisou da jornada só por uns 4 anos, Ravi. Só até eu poder começar a deixar a Alessia com a senhora Turner, ou na creche, e voltar para o meu trabalho no ambulatório. Foi um tempo precioso, dizia ele socando o batente da porta. Choro de criança. Fantástico, Ravi. Assuste a menina, deixe que ela cresça acreditando ser culpada pela miséria do pai e não da sua letargia. Opa! Agora espere um momento. Estaria ela chamando Javier H. Mendonça de letárgico? Estaria aquela mulher falando do mesmo homem que se afundara na podridão dia após dia? Merda pelo pescoço em prol de sua família? Que absurdo! Que disparate! Célia sabia exatamente que o empalidecer do rosto moreno e o olhar vidrado, estupefato dele significava isso. Então tratara de prosseguir. Quando eu te conheci, você já estava naquela maldita estação havia 6 anos. Disse que veio para cá e aceitou a primeira coisa que os gringos te apontaram. Eu não me lembro de tê-lo visto frequentando curso algum para ter algum tipo de futuro. Bem pelo contrário, você já parecia bastante conformado. Daí eu engravido e de repente resolve estudar. Ha! Pam! Outro soco no batente e findara a discussão. Celina ainda ficaria falando sozinha sobre como ele, mesmo depois de não precisar mais de jornadas duplas, ainda assim não voltara a se dedicar à droga de estudo algum para crescer e se livrar do trabalho que tanto odiava. Que tudo não passava de desculpas. Só que àquela altura, Javier já estava saindo pela porta da frente. Seguiria de volta para o bar, onde pelo menos ninguém o julgaria. Uma buzina o arrancou daquelas lembranças vergonhosas. Algum debilóide esquentadinho indo buscar a mãe na zona, pensou Javier depois do susto. E no fim, acabou por agradecê-lo, já que a buzina o livrara de ser atirado longe por outro carro. Um Mercedes prateado que seguiu direto para cima dele como se simplesmente não estivesse atravessando por ali. Pendejo, rico da puta! Gritou, dando um salto para trás. Ao tocar o chão, desajeitado com um estrépito, os seus pés arderam como se estivessem descarnados. Afinal, de quão longe Javier vinha? Caminhando descalço como um andarilho, perdido em meio a tantas questões amargas. Olhou para o outro lado da rua e viu um homem de mãos dadas à sua garotinha. Também iriam atravessar quando, felizmente, viram de antemão um nababo endinheirado, vindo com o seu sedã luxo com alta velocidade. Ambos passaram apressados por ele, sem encará-lo, e se foram. Javier ainda manteve a imagem da pequenininha em mente por algum tempo. Mesclava-se com a sua própria filha, os cabelos ruivos tornando-se castanhos, as sardas de sua Alessia sobrepondo-se ao rosto liso da menina, e o sorriso. O
que houve com o sorriso? Tanto a menininha ruiva, no mínimo ainda assustada por causa daquele motorista imprudente, quanto a sua Alessa não sorriam. Seus rostinhos sobrepostos eram igualmente melancólicos. Javier achou que precisava se sentar por algum momento. As pernas, de repente, tinham sido tomadas por um tremor que o assustou. Afastou-se bem da menina e o seu pai recostou-se numa cabine telefônica, deixando o corpo exausto escorregar. Puxou um pé de cada vez até a altura do peito e movimentou os dedinhos. Não pareciam tão mal, considerando que achava estar andando há dias. Depois os massageou. Um vira-lata marrom aproximou-se a 3 metros dele e começou a latir sem parar. Javier primeiro tentou falar com ele para que se calasse. Depois abanou com os braços idiotamente, tentando espantá-lo. Mas então olhou para o seu lado e viu que havia uma casinha comunitária com 2 tigelas de plástico para a água e a comida, um pouco além da cabine. Já sei. Sua casa. Já entendi. Uma senhora, provavelmente voltando do culto de alguma igreja, a julgar pelas roupas mais do que recatadas e a imensa Bíblia de couro marrom, ralhou com o cão por conta da barulhada. Ela morava no prédio de frente para a cabine telefônica e, apesar de cuidar do cachorro, parecia não gostar muito de sua barulheira. Jeroboão, já está tarde para essa latição. E o cachorro pouco se importou. Ele está bravo comigo, senhora, disse Javier, se desculpando. Está com medo que eu roube sua casinha, não é? Eu já estou indo embora. Entre os dotes da noiva de Cristo, a educação não devia estar incluída, pois a velha apenas se virou e terminou de abrir a sua porta, gritando uma última vez para que o bom Jeroboão ficasse quieto. Javier se levantou e pensou em perguntar a ela se, só porque ajudava a cuidar de um cãozinho, não precisava judiar do coitado dando-lhe um nome tão... Ah, que se dane! Você também, Jeroboão, pode ficar com a merda de sua casinha? Pela primeira vez na noite, conseguiu esboçar um sorriso que estava mais para uma careta. E, no entanto, não foi pelo nome que a fanática tinha dado ao pobre bichinho, Jeroboão, ou pela velha também tê-lo tratado como um poste, mas por ter se lembrado de uma das poucas vezes que tinha feito a Alessa sorrir, quando lhe prometera um cãozinho. A menina pulou como se tivesse molas nos pés, pensou. Pelo menos uma vez. Devo ter sido o herói de alguém. Porém, Javier sentiu-se horrorizado ao perceber que sabia que ela tinha ficado feliz, mas que, de forma alguma, conseguia vê-la sorrindo de fato. Achou saber o motivo. Para variar, tudo não havia passado de uma promessa vazia de seu aniversário. Passou para o Dia de los Muertos e depois para o Natal e bem, basta saberem que ela não ganhou o bichinho. Aquela foi baixa, até mesmo para você, Javier, meu velho. E veja só, mesmo assim a garota não desistiu de você, de tentar te agradar, fazê-lo sorrir. Que tal isso? Assim, sorria, papito, dizia Alessa, puxando as mãozinhas delicadas dos cantos da boca de Javier. E era como se ela não estivesse em seu colo naquele sofá. Sabe Deus o que o homem estaria ruminando, mas o que quer que fosse, não deixava espaço para que ele se permitisse ignorar por um instante e lembrasse de que era o Dia dos Pais e que talvez, Dia dos Pais, ou apenas talvez, fosse importante dar um mínimo de atenção para sua filha. Houvera sim a atenção o bastante apenas para repreendê-la e mandá-la sair de cima do seu colo. Quer me deixar em paz, inferno? Eu só queria te ver sorrindo, pois o papi não quer sorrir agora, Alessa. Com o rostinho apagado do lindo sorriso de ainda há pouco, ela disse: eu deixo você brincar com o meu lápis de cor, se isso te alegrar, papito. Pois pinte um sol e alegre-se você mesma, respondera ele, levantando-se e pondo-a no chão. Nem todas as cores do mundo podem me fazer alegrar hoje. Eu fiz um sol, pai, com árvores, e eu fiz nós dois, papi, olha só. Ainda tentara a menina com entusiasmo. Está aqui do lado. Mas o desenho já havia sido pisado por Javier.
Uma marca da sola do seu sapato estragara bem a parte em que ele e sua filha, em bonecos de palito, passeavam sorridentes e de suas mãos dadas em meio às árvores flores coloridas. Fantástica psicologia sua, seu cretino, pensou ele, tentando imaginar a sua filha sorrindo. Que há comigo? Não consigo me lembrar de seu próprio sorriso. Ah, bom Deus, se pelo menos aquelas houvessem sido as únicas vezes que Javier apagara o sorriso de alguém. Quando passará a se importar com os outros? Quando irá querer a atenção de tua filha? O dia em que ela crescer e sentir vergonha dos pais, com todas as outras adolescentes. Ruminava isso e cerrava os punhos até as unhas ferirem as palmas, gesticulando feito um interno de algum sanatório cheio de almas esquecidas. Não conseguia afirmar como, contudo, de algum modo ele sabia que talvez sua chance de ver Alessa crescer e sentir-se amada já havia passado. Não, eu vou consertar isto. Ao iniciar a descida de uma ladeira íngreme, já era possível para Javier ver o seu bairro, casinhas típicas de conjuntos habitacionais, com cercados de tábuas e quintais confusos, apinhavam-se em 2 dúzias de quarteirões com ruas empoeiradas. Era um tanto tarde, certamente Celina já estaria deitada, mas aquela conversa não poderia ficar para outro dia. Nenhum bar se pôs no seu caminho naquela noite. Ele queria estar sóbrio. Não mais bebera desde a sua última discussão, quando Celina revelara que enfim iria deixá-lo e voltaria a viver com a mãe em sua cidade natal, junto de Alessa. Javier não precisava mais beber. As palavras que invadiram sua mente fizeram-no rodopiar mais do que qualquer agave ou tequila já houvesse experimentado. E assim ele ficou, embriagado por substâncias bem mais nocivas que o álcool, as toxinas, que lhe ofendiam a alma. A vizinhança estava quieta. Apenas um ou outro cachorro latia de vez em quando. Cansado, muito cansado, Javier ergueu a tramela do portãozinho de madeira e seguiu para a porta. Não foi preciso usar a chave, ela estava destrancada. Celina ainda não havia chegado ao ponto de trancá-lo para fora. Alessa, onde está Alessa? Pensou ele ao passar pelo quarto vazio da menina. A cama toda desfeita, o cobertor no chão. Não é possível. Não é possível que ela já levou minha filha. Mesmo alarmado, o peito apertado, decidiu por não iniciar as coisas com a costumeira estupidez. Santa Madre, talvez mesmo Celina já não estivesse mais lá. Seguia trêmulo até a porta do seu quarto, quando viu a porta do banheiro entreaberta e a luz acesa. É isto. Alessa foi apenas ao banheiro. Um pensamento reconfortante. Ainda que estivesse curioso quanto ao banheiro, algo o repelia de ir lá. Afinal, Alessa já era uma mocinha, merecia sua privacidade. E se sua mãe estivesse em casa, estaria tudo bem. Então achou melhor abrir a porta do seu quarto e acordar a mulher. Mas não seria necessário. Você voltou, disse Celina sem emoção alguma na voz, sentada ao pé da cama, com a camisola branca molhada em lágrimas. Ficou esperando por mim? Não, eu só não consegui dormir. Eu não sei, algo me aflige, sinto-me vazia. Você desejou que eu voltasse? Sim, respondeu ela, fitando-o diretamente como há muito tempo não o fazia. Temos de terminar com tudo isso. Javier ia se sentar ao seu lado na cama quando Celina disse: Não, a Alessa, ela não precisa ouvir. Vamos para a cozinha. Ela está no banheiro? Eu não sei. Seguiram quietos para a cozinha e não olharam para trás. Para o banheiro, que continuava com a luz acesa e a porta entreaberta. Javier até sentiu a claridade em sua visão periférica, mas não quis incomodar a menina. Volte e meia, Alessa esquecia as luzes acesas. Não era novidade. O que precisavam agora conversar era a prioridade maior do que tolos detalhes. Fale baixo. Logo ela volta a se deitar. Pediu Javier. A mulher parecia confusa. Se Javier não a conhecesse e soubesse que Celina em alguma ocasião recorrera a remédios para os nervos, diria que ela estava dopada. A Alessa.
Para onde você a levou, Ravi? Perguntou Celina, e os olhos já se enchendo de lágrimas novamente. O que ela tinha a ver com... Celina, está ficando louca. Eu não... Por que deixou tudo chegar a esse ponto, Ravi? Não, querida. Eu voltei para resolver as coisas. Celina escorou-se débil e depois se sentou numa das cadeiras que estavam afastadas da mesa e então cobriu o rosto com as mãos pálidas e chorou. Sobre a mesa havia uma garrafa de mescal Dom Escobar quebrada. Como estão as suas mãos? Ela quis saber. As minhas mãos? Ele as examinou e viu, assustado, os talhos e o sangue seco que manchava ambas. Como não as sentira antes? Eu devo tê-las ferido com as unhas. Acho que, por cerrar muito os punhos, eu estava tão nervoso, Celina, mas não foi... Não, eu estou confuso. Não as feriu com as unhas, Ravi. Ele apenas se limitou a não contradizê-la mais. Sentiu-se estranho durante toda a noite. O que impedia que eu estivesse enganado sobre aquilo também? Eu disse que você poderia vê-la, Ravi. Que espécie de mãe acha que eu sou que privaria um pai de ver sua filha, mesmo um pai como você? Fale baixo, vai assustá-la. Você a assusta, Ravi. Você nos assusta, vociferou, puxando os cabelos. Por que acha que íamos embora? Eu descobri por quê. Um rito cínico que estampou o rosto do marido era o mesmo de todo homem prestes a acusar algo torpe, de algo torpe à esposa. Não se atreva a dizer isso, Ravi. Há quanto tempo você saía com aquele hijo da puta? Celina baixou as mãos e olhou perplexa para Javier. O que acabou de dizer? Eu a vi 2 vezes saindo do trabalho com aquele homem. Numa delas, teve a ousadia de levar nossa filha. Era com ele que viveriam. Você está se ouvindo, Javier? Finalmente perdeu o juízo. Javier tinha as mãos crispadas, o rosto um esgardidor. Eu posso ser este arremedo de homem que está vendo, mas amo a droga da minha família e não permitirei que tudo se desfaça assim diante dos meus olhos. Você já o fez, Ravi, não percebe? A cabeça de Javier rodava. A cozinha à sua volta ia ficando escura, claustrofóbica. A sua sede agora era insuportável. Sentia a garganta escaldada, como se alguém tivesse sido obrigado a tomar uma panela de melado fervente. Alguma vez você deu atenção ao que eu te contei, Ravi? O que quer dizer? Nunca se importou em saber muito sobre o meu trabalho e nunca o culpei. Você já tinha sujeira demais em sua própria vida para querer conhecer a respeito da minha. Tudo o que me contou foi que estava farta de mim e sairia de casa levando minha filha. Foi quando eu suspeitei de algo. Fui até o seu trabalho e estava certo. Eu sou um maldito borracho, Celina. Mas dei meu sangue por essa família. De repente, Javier viu uma coisa que o calou e o congelou dos pés à cabeça. As lágrimas de Celina haviam se convertido em sangue, exatamente como uma daquelas estátuas de Virgem Maria que via na televisão. Os riscos vivos e rubros escondiam dos seus olhos, manchando sua simplória camisola branca de algodão. Deu nosso sangue, Ravi. O nosso sangue, Ravi. Ele esfregou os olhos a ponto de feri-los, e quando tornou a olhar para a mulher diante dele, não havia mais sangue algum. Deus, eu estou enlouquecendo. Você suportará a verdade, Ravi? Não, cale-se. O que fez a nós, a todos nós, apenas por uma desconfiança mesquinha? Cale-se. Onde está a Alessa, Ravi? Está em seu quarto. Não. Javier via o desenho infantil, Alessa e seu papito, com sorrisos enormes, passeando de mãos dadas entre as árvores com grandes flores coloridas. Celina o pusera no criado mudo do quarto dele, ao lado dele na cama naquela noite em que ele pisoteara com um sapato sujo. Eu quero passear com ela. E foi tudo isso que ela sempre quis. Eu
quero desenhar com ela. Se ao invés de agir por impulso tivesse me ouvido, lamentou Celina. Você precisava ser impedida. Não ia levar minha única filha para a casa dos outros. Não, Ravi, eu não ia. Então o que era toda aquela conversa? Aquele homem? Celina se levantou da cadeira e caminhou debilmente até onde o marido estava sentado. Parou, pousou as mãos em seus ombros retesados. Aquele homem, Horace, nosso médico-chefe, meu supervisor e amigo. Você não o procurou, não é, Ravi? Você não... Não. Sim, o procurara, é claro que sim, óbvio que sim. Procurara-o transbordando de macheza, de toda a macheza que um belo fogueirão de 1 litro de agave de Tierra del Fuego ou qualquer aguardente barata pode evocar num sujeito, mas, idiotizado, não conseguira no final sequer seguir o homem no postinho de saúde até 4 ou 5 quadras à frente, antes de se desequilibrar e cair da bicicleta emprestada de um amigo do serviço. Sentara-se na guia da sarjeta, com o joelho sangrando, amaldiçoando bestamente o homem, de seu carro de mais de $70 mil, até o pobre gato que viera sentar-se perto dele. E então dormiu ali mesmo. Se você queria saber o que eu fazia com ele, eu e nossa filha, por que não procurou conversar comigo como agora? Tinha de vir mais cedo, cego, descontrolado, quebrar toda a casa e Deus... Ela se afastou, voltando-se para sua cadeira. Destruir a nossa família? Eu jamais machucaria vocês. O que fez com nossa filha, Ravi? Eu tirei-a daqui. Ela está bem agora. Deus! Celina cobriu novamente o rosto e chorou copiosamente. Para onde a levou? O que fez com ela? Eu dei atenção a ela. Eu a abracei. Nossa filha não merecia viver num lugar assim. Estava assustada. Eu a tirei dessa loucura. Você trouxe a loucura. Tornou-se um homem doente. Era exatamente o que eu fazia com o Dr. Horace. Estávamos tentando ajudá-lo, seu maldito porco egoísta. Ele estava me levando depois do expediente para conhecer uma clínica para pessoas com vícios e depressão, buscando encontrar outro emprego para você longe daquela merda de estação imunda. Não que apenas ela fosse o seu problema, Javier, acredite nisso. Javier se levantou, tentou alguns passos trôpegos e se apoiou no batente da porta para o corredor. O que ele havia feito? Teria finalmente enlouquecido? Olhou para a parede próxima à geladeira e viu as marcas de sua loucura. Manchas de sangue. Não respingos que já assustariam, mas sim manchas coaguladas no formato de punhos, de mãos abertas. Sangue. De quem? Deus, de quem é este sangue? Devolva minha filhinha. Devolva minha filhinha, balbuciou Celina num fio de voz. Me perdoa, Celina. Perdoa-me por ter sido como eu fui. Celina não mais lhe respondeu. Javier não insistiu. Aquelas horríveis manchas de sangue, tudo que havia estado turvo viera-lhe à mente. Todas as distorções de sua vida o atingiram igual a um feixe fulminante, e nada poderia afastá-las. Nada, imagens desoladas de todos aqueles anos de amargura, de ausência e, por fim, a violência. Perdoe-me. Javier não tinha mais nada a fazer naquela casa. Elas definitivamente estariam melhores sem ele. Restava-lhe apenas voltar até a sua filha e permitir que ficasse junto de sua mãe. Ao sair, algo chamou a sua atenção. Numa mesinha de vidro no centro da sala, estava uma estátua da Santa Muerte e uma Bíblia aberta com papéis escapando por suas bordas. Ele receou por alguns instantes. E então se forçou a tocá-la, e o suave toque fez com que as leves páginas se movessem, e então ele viu as fotos que Celina guardava dentro dela.
Havia fotografias dos três reunidos, em raros momentos de união, fotos dele com Alessa agarrada em seus ombros, e até uma deles sorrindo após uma tarde num parque municipal. Javier chorou, embora não conseguisse sentir as lágrimas. Tentou apanhar a Bíblia para levá-la consigo, mas não conseguiu fazê-lo. Deu uma última olhada em sua casa. Fitou a porta aberta do banheiro. Desviou o olhar. Depois partiu. Javier tinha um longo caminho de volta pela frente. Sentada junto à mesa, Celina teve um instante de paz, quando repentinamente sentiu que ao menos parte do que lhe era valioso estaria outra vez ao seu lado. Às vezes não conseguimos salvar a todos, pensou. Enxugou as lágrimas e seguiu até o banheiro com a luz acesa. Parou diante do batente e suspirou. Sentada lá, recostada na parede entre o vaso e o espaço do chuveiro, numa poça de sangue, estava ela mesma. Celina lamentou que tudo tivesse acabado daquela forma. Sentiu pena do seu próprio corpo, ferido mortalmente com um gargalo de uma garrafa de mescal quebrada. E então, subitamente, todo o corredor se iluminou. A mulher não se assustou. Alguma coisa lhe dizia que aquilo era bom. Era uma luz acolhedora, quase recompensadora. Celina fechou os olhos e desapareceu junto do clarão. Javier vagou pela madrugada, destroçado, pesaroso, agora esclarecido de seus atos. Trilhou todo o seu caminho de volta, sentindo o ardor da culpa que o consumia. Ele então chegou até o final de uma estradinha vicinal num bairro afastado, de outro lado da cidade. Além dali, o caminho de terra dobrava e seguia. Contudo, ele passou por entre os dois mourões sem cerca e embrenhou-se no matagal. Não andou muito até chegar ao final de sua jornada. E de longe ele os viu. Os corpos. Um adulto e uma criança. Aproximou-se devagar, já repudiando o que sabia que teria de ver. Ao lado dos dois se ajoelhou e chorou. O choro mais sincero e cortante de toda a sua existência. Perdoe-me, Alessa. Deus me perdoe. Ambos os corpos não passavam de figuras escurecidas e encolhidas, porém ainda assim pareciam o quê? Abraçadas? Sim, como um ato final de amor em meio a toda aquela loucura. Javier se levantou. Deu a volta, desviou-se do pequeno galão com o restante de gasolina que usara para imolar a si próprio e sua filha. E então se deitou junto das duas figuras negras, ainda fumegantes. Deitou-se ao lado dela e realmente a abraçou. Acariciou-a como pôde e esperou. Javier sentiu algo se enunciando. Seria o seu julgamento? Espero que sim. Então, por alguns instantes, ele pôde testemunhar um vislumbre do que seria sua eternidade, se não tivesse se deixado envenenar por toda aquela amargura. Ele viu a luz, a mesma que havia reivindicado Celina, que agora vinha para unir novamente mãe e filha. Por algum motivo, Javier acreditou em uma justa punição. Ele não conseguiu falar com sua pequena Alessa como falara com Celina, mas viu quando uma névoa etérea deixou a frágil figura carbonizada e seguiu com a luz. Sinto muito, meu amor. Adiós. Sozinho. Algum dia haveria de vir buscá-lo? Com o tempo, Javier desejou que não. Desejou uma eternidade, preso aqui, na sua infinita sede. Fim do conto. Muito bem, fim do conto. Puxa, que conto pesado, hein? É isso aí. Conta um conto é isso. Um dia nós trazemos contos irreais sobre o universo fantástico e outros refletindo a pura realidade das nossas grandes cidades, das pequenas cidades, do mundo em geral, ok? Então, primeiro eu quero falar aqui do Wesley Daniel. E vocês sabem que há uma proposta do canal de trazer novos escritores, por isso nós deixamos, eu digo eu, né?
deixo o e-mail à disposição para mandarem textos inéditos, escritores que ainda não tiveram nenhuma publicação para o povo em geral, e este é um caso. Eu recebi um e-mail do Wesley, e ele fala aqui que é de Fronteira, Minas Gerais, tem 41 anos, e que escreve à noite, porque ele é segurança, mas é também um amante da escrita. Então ele já tem 20 anos escrevendo e citou aqui alguns dos seus grandes ídolos, as grandes influências na literatura, como Tolkien, como Stephen King, Clive Barker, você tem o Conan Doyle, Paul Lovecraft, Neil Gaiman. Então há já um repertório muito interessante e que foram moldando durante esses 20 anos a escrita dele. De modo que, bom, o que eu posso falar? Uma ótima escrita, não vi, e isso é comum nas pessoas que mandam para mim, uma tentativa de copiar os seus ídolos, e acontece, é comum, eu faço isso, vocês percebem, né? Muitas vezes a gente começa utilizando-se de um estilo de quem a gente gosta e que no decorrer dos anos a gente vai encontrando nossa própria escrita. E acredito aqui que o nosso escritor de hoje, o Wesley Daniel, conseguiu encontrar a sua identidade, ok? Sobre o conto. Vocês sabem que eu tenho grandes reservas a essa temática. A temática do homem que mata a própria esposa ou mata a mulher amada e a morte da mulher amada de uma forma geral. Eu tenho grandes reservas porque dessa vez aqui foi trabalhado de uma maneira romantizada, né? Romantizou como se fosse explicando os motivos do assassino ter feito isso com a esposa e com a filha. E vocês sabem que nada justifica um ato desse, e eu tenho certeza que o escritor também concorda comigo, que tentar romantizar ou tentar explicar um possível motivo para que ele faça isso, seja um emprego degradante, ou o álcool, ou as drogas, nada vai justificar esse tipo de situação, ok? Mas é super válido do ponto de vista reflexivo, já que a arte ela não é só coisas bonitinhas e coloridas, ela também traz um profundo grau de causar na gente um impacto. E eu me senti muito impactado, vocês perceberam a grande emoção, principalmente do meio do conto para o final. Eu realmente fiquei muito emocionado narrando esse conto. Eu geralmente não leio o conto antes de narrar, eu já de primeira, eu já vou conhecendo junto com vocês. E muitas vezes os espasmos emitidos diante da emoção e o entusiasmo com o caminho que o texto vai levando é o mesmo que ocorre com vocês, é o mesmo que ocorre comigo, que eu estou conhecendo junto com vocês. Gostei do conto, não acho justo que isso ocorra ainda em pleno século XXI, e ocorre demais, e por isso eu acredito que a literatura ela venha para imitar a vida real, ok? Para refletir a vida real e nos fazer refletir também. O Wesley, poxa, gostei muito do seu conto, me prendeu até o último momento. Eu preferiria que você, olha só, não precisa de forma alguma ouvir a minha opinião, mas quando chega um texto para mim, eu acho interessante fazer o comentário. Eu achei que o seu conto ficaria perfeito se você terminasse ele quando o rapaz, o Javier, sai de casa. Ele teve a conversa lá com a esposa perguntou, cadê a menina, cadê a menina? Ele deu uma última olhada em sua casa, fitou a porta aberta do banheiro, desviou o olhar e depois partiu. Javier tinha um longo caminho de volta pela frente. Se você terminasse aí, pelo menos eu ficaria a semana inteira pensando nesse conto. Eu ficaria, o que aconteceu? Será que ele matou a menina? Será que ele levou para outro lugar? Será que ela estava no banheiro?
Será que a esposa não era uma visão da mente perturbada dele? Eu iria ficar com a pulga atrás da orelha, no melhor dos sentidos, com relação ao seu texto. Mas, de uma maneira inteligente, você resolveu entregar para a gente o que aconteceu, né? E acabou, na minha opinião, tirando um pouco o brilho que ficaria se você deixasse no ar. Eu iria ficar... O que está acontecendo naquele banheiro? O que aconteceu no banheiro? Porque isso é comum do conto, você não concorda comigo? Que nem sempre o autor ele te entrega tudo. O conto ele permite que você... quer saber? Se vira aí para saber o que aconteceu no final. Esse problema seu não é mais meu, né? Já teve casos de eu perguntar pro autor. Teve aquele caso do conto do Vitor Abdala chamado Amanhã Vai Ser Pior. Gente, pega esse conto para ouvir. É maravilhoso, fantástico. E que vão ocorrendo coisas que o Vitor não explica no final o que estava ocorrendo com o cara. E os comentários no vídeo são diversos. Há centenas. O que aconteceu? O que aconteceu? Até que chegou um momento que eu não me contive e fui lá perguntar para o Vitor, né? Mandei uma mensagem para ele, um e-mail. Vitor, o que aconteceu? Quem era que estava fazendo aquilo com ele? O Vitor mandou para mim educadamente, muito simpático. Aliás, o Vitor sempre foi simpático comigo. Eu não sei, Marcelo. Não faço ideia. Aí eu falei, é isso mesmo. Você está com toda a razão. Então, é interessante essa coisa do conto, né? Ele fala aqui também da cidade soturna do Kaique, né? O Kaique Castelo. Inclusive o Kaique está lançando o livro dele, está no YouTube. Joga aí, Kaique com K, tá? Castelo. Você é um menino de 14 anos, chegou, professor, eu tenho um texto aqui, eu sou escritor. Eu falei, menino, você é escritor com 14 anos? Com 14 anos eu não sabia nem jogar videogame direito. Você já escrevendo. E, nossa, o conto incrível aos 14 anos. Então, perceba que essa é uma sessão muito valiosa do nosso canal, onde você vai ouvir aqui um conto que não está em lugar nenhum. Você não vai achar na Saraiva, não vai achar em lugar nenhum. Só aqui, ok? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Fique conosco, ative o sininho, deixe o seu like e é isso aí. Tchau.